Acho que já está transmitindo. E aí agora falta o Rogério virar para cá. Mas eu tenho que compartilhar. Só um minuto. Compartilhar. Não, aqui não dá para compartilhar. Pronto, dá para fazer. Por favor, Rogério, põe aí uma posição que pegue, tá bom? Já sei o que eu vou fazer aqui. Tá virado para o lado. Oi? Tá virado para o seu mão lá, câmera. Não é melhor. Você tem que virar o levante para cá, então virar a câmera. Conseguiu? Uhum. Agora bota um pouquinho para baixo, por favor. Pode botar mais reto até. Não está pegando mais de perto do que isso. Ótimo. Agora eu vou colocar aquele grupo da igreja. Alguém, por favor, olha aí, vê se o link está lá, que é para os irmãos receberem, tá bom? E aí pode mandar até uma mensagenzinha aí, dizendo que é a transmissão da mensagem do culto. Para quem não veio, para possibilitar, pessoas que estão aguardando no hospital a resposta da cirurgia de seu Pedro, podem participar do culto com a gente. Pelo menos essa parte, tá bom? Só vejam aí, por favor, se está direitinho. Então, irmãos, agora eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. À medida que os irmãos forem encontrando, por favor, eu queria que ficassem de pé, para a gente poder ler juntos. E aí, vou pedir para que leiam de novo, em voz bem baixinha, né, para a gente poder não ter conflito aí de versões. 1 Coríntios, capítulo 1. Amém? Amém? Diz assim o texto: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Só até aí, do 1 até o 9. Vamos orar de novo? Feche seu olho mais uma vez, vamos orar. Senhor, essa palavra que lemos, ela vem do Senhor, da parte do Senhor, ela é o Senhor falando conosco aqui nesta noite. O Senhor usou o apóstolo Paulo, Pai, para escrever em forma de carta aos irmãos de Corinto, mas eu creio que hoje o Senhor pode me usar para falar ao coração desse povo e ao meu coração aquilo que o Senhor revelou nesse texto bíblico. Nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Os nossos ouvidos estejam atentos a ouvirmos a tua voz e que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. O título que eu dei para essa mensagem é a Igreja de Deus. Não sei se você percebeu, mas no início do versículo 2, Paulo diz isso, que essa carta está sendo enviada à Igreja de Deus. Esse A aí aparece com a crase,
E isso quer dizer que ele está sendo enviado para a igreja de Deus. A igreja de Deus aqui, Paulo está enviando a carta, é a igreja de Corinto. E nós queremos aprender como a igreja de Corinto, e esse pedaço o início da carta, a saudação da carta, que o apóstolo Paulo e os sócios fazem àquela igreja, nós queremos aprender o que caracteriza uma igreja de Deus. Para ele chamar a igreja de Corinto de igreja de Deus, aquela igreja tinha algumas características que nós precisamos ter, para também sermos reconhecidos como igreja de Deus. Talvez nós nem tivéssemos que ter um nome, igreja congregacional, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, igreja metodista, sabe? Nós não precisaríamos ter esse nome. Esse nome nos distingue enquanto grupos de crentes que se reúnem em um lugar para adorar ao Senhor. Mas o mesmo Deus que é adorado por nós congregacionais, Ele também é adorado pelos batistas, pelos assembleanos, pelos metodistas, pelos presbiterianos e por quem quer que seja, igrejas que estão reunidas nesse momento em nome do Senhor Jesus para prestar culto a Ele. Mas Paulo não chama a igreja de Corinto da igreja de Paulo, da igreja paulina, não está? Não está? Não está saindo? Não, tudo bem, mas vamos tocar o barco. A ideia foi boa. De repente vai concluir depois e vai salvar. Então Paulo está chamando a igreja de igreja de Deus. E o que me chama a atenção é que Paulo vai colocar algumas características que vai marcar a igreja de Corinto para que ela seja considerada como a igreja de Deus. Quais são essas características da igreja de Corinto que nós, como igreja congregacional aqui em Campos do Jordão, também precisamos ter para sermos chamados de igreja de Deus? Não é toda igreja que é de Deus. Infelizmente, se Paulo está chamando aquela igreja de Deus, infelizmente é porque há igrejas que não são de Deus. E aí a gente precisa entender por que é que a igreja de Corinto era de Deus. Paulo diz que a verdadeira igreja de Deus, ela foi chamada para ser santa. Preste atenção numa coisa. A primeira característica de uma igreja de Deus é que ela é uma igreja santa. Agora, quando eu falo que uma igreja é santa, o que é que eu quero dizer? Versículo 2, parte A, do que nós temos aí. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. O que é ser santificado em Cristo Jesus? Há pouco tempo, eu não sei se eu projetei aqui, eu acho que não, mas eu publiquei no Facebook da Laura uma imagem, não meu, hoje está no da Laura ali, eu estou confundindo, foi o meu. Eu publiquei no meu Facebook uma imagem que mostrava uma igreja formada por pessoas. Imagine o modelo tradicional de uma igreja, o telhado, né? A cruz lá em cima, e aí as paredes e a portinha, né? Então esse é o modelo tradicional da frente, da fachada de uma igreja. Só que não era de pedra, de tijolos, de madeira, era de pessoas, umas pessoas por cima das outras e formavam aquela silhueta, né? Do formato da fachada de uma igreja. Ao lado dessa imagem havia de fato uma imagem de um templo feito de alvenaria, né? Com o mesmo formato, só que com janelas e portas normalmente. Aí lá na minha imagem do Facebook a reflexão é a seguinte: isso não é uma igreja, isso sim é uma igreja. Onde é que estava? Isso não é uma igreja, e isso sim é uma igreja. Isso sim é uma igreja, estava debaixo da imagem de pessoas formando a silhueta de um templo. Aquilo é uma igreja. Igreja somos nós, reunidos dentro do templo. O templo não é igreja. Então o templo não é santo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O templo onde a gente está, o púlpito onde eu estou de pé aqui pregando, isso não é santo. Santos somos nós. O Espírito Santo não habita em templos, a palavra de Deus diz isso. O Espírito Santo não habita em paredes, em templos feitos por mãos. É isso que diz a palavra de Deus. Mas Ele habita em mim, em você. Nós somos cheios do Espírito Santo. E quando estamos reunidos em torno do Evangelho de Jesus Cristo, em torno da palavra de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Ele promete estar entre nós. Isso não quer dizer que Ele só vai estar presente nesse lugar que tem formato
formato externo de uma igreja. Não, o Senhor está presente na minha casa quando eu estou em intimidade, ligação, vida constante de devoção a Ele. Então entenda bem, a igreja somos nós, não é o templo. E a igreja que Paulo está dizendo que estava em Corinto não era o templo. E ele chama as pessoas daquela igreja, ou seja, os templos do Espírito Santo, que são os membros daquela igreja, de pessoas santificadas em Cristo Jesus. Então a primeira característica de uma igreja ser de Deus, essa igreja é formada de pessoas santificadas em Cristo Jesus. Só que a gente está vivendo uma época que ser santo está cada vez mais difícil. E encontrar pessoas santificadas em Cristo Jesus também não tem sido muito fácil. Porque houve uma época em que ser cristão, ser crente em Jesus, era algo que nos tornava totalmente diferentes daqueles que não eram crentes em Jesus. Houve uma época que você conhecia um crente em Jesus pela forma de ele lidar com a sua vizinhança, pelas contas pagas em dia no comércio local, não é? Pelo seu testemunho, tudo isso envolve testemunho, não é? Pela sua forma de vestir. Antigamente se via um crente e entendia que aquela pessoa era crente pela forma de vestir. Tudo bem, isso tudo são estereótipos. Mas eu quero dizer que, como crentes em Jesus, nós precisamos ser diferentes. E talvez não seja a diferença externa, mas a diferença que está dentro de nós precisa causar impacto nas pessoas que ainda não conhecem a Jesus e que convivem conosco. Isso é ser um crente, isso é ser igreja de Deus, isso é ser santificado em Cristo Jesus. Sabe? Com essa fala, Paulo está ensinando para aquela igreja que para ser chamada de santa, ela precisa ser uma igreja diferente do mundo. Não adianta a gente ser igreja e não ser diferente do mundo. Não adianta a gente ser igreja e ao sair ali fora das portas da igreja, do portão da igreja, para a semana que vai se iniciar, as nossas atitudes serem idênticas às atitudes daqueles que não têm Jesus. Então, para considerar-se uma igreja santa, uma igreja santificada, é preciso que nós entendamos que Deus requer diferenças em nós. E essa diferença está na nossa palavra. A palavra de crente é sim, não. A nossa diferença está no nosso agir, na nossa postura, na nossa forma de conviver com as pessoas com as quais a gente convive no dia a dia. Essa diferença precisa ser vista em nós. Isso é ser uma igreja de Deus, uma igreja santificada, de crentes santificados em Cristo Jesus. Qual é a segunda característica da igreja de Corinto? Que Paulo diz que ela é a igreja de Deus por ter essa característica e que nós também precisamos ter. A verdadeira igreja de Deus, ela não se considera exclusiva. Preste atenção nisso. Se você conhecer alguém que se diga crente em Jesus, mas ao mesmo tempo diga para você assim: você é de qual igreja? Aí você diz: eu sou de igreja congregacional. Então você não é de Deus. Só na igreja é que é de Deus. Só na minha igreja é que você é salvo. Só na minha igreja é que você vai para o céu. Se você conhecer alguém que diga isso para você, essa igreja não é de Deus. A igreja de Deus, ela não é exclusiva. Ela é uma parte do corpo de Cristo, que é o cabeça dessa igreja e que une as diversas partes deste corpo para formar uma igreja universal. Não é universal para entender. Universal é que está no mundo inteiro, né? De pessoas que servem a Jesus, de pessoas que estão debaixo da mesma fé e doutrina, creem no mesmo Deus e professam a mesma fé. Em segundo lugar, Paulo vai dizer, quebrando o preconceito daqueles irmãos de Corinto, que a igreja de Deus não era só a comunidade deles. Preste atenção. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santos, estou vendo o verso 2, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Consegue perceber? Nós não somos os outros. Nós não somos os bambambãs. Nós não somos a igreja. Nós somos parte
da igreja de Deus. E só vamos ser reconhecidos como igreja de Deus no dia que tivermos essa consciência de que os assembleanos são nossos irmãos, de que os presbiterianos são nossos irmãos, de que os batistas são nossos irmãos, de que os metodistas são nossos irmãos. Nós precisamos entender que eles estão servindo ao mesmo Deus que nós servimos, que é Senhor deles e é Senhor nosso, porque eles pregam o mesmo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles também foram chamados para ser santos e santificados em Cristo Jesus. Se eles têm as características da igreja de Deus, eles são nossos irmãos. Você consegue perceber o quanto isso é claro nesse texto de Paulo? Essas igrejas todas, irmãos, elas não são únicas, assim como nós não somos únicos. Elas não são apenas elas que fazem parte da igreja de Deus, assim como nós também não somos. Não era a igreja de Corinto a única igreja de Deus, e Paulo queria que eles entendessem isso, porque eles se achavam mais do que os outros, porque eles pensavam de si mesmos além do que deveriam pensar. E Paulo corrige eles lá na frente dessa mesma carta. Diz que eles devem ser ouvidos e reconhecer que a igreja de Deus é muito além do que as quatro paredes da igreja de Corinto. Todos, o que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para enfatizar ainda mais, Paulo usa a expressão nosso Pai no verso 3. Olha o verso 3. Graças a vós outros, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz nosso Pai, ele está dizendo, nós temos muitos irmãos. Porque o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Por isso que Jesus ensina a gente a orar, Pai nosso, que estás no céu. Você não tem um Pai exclusivamente para você. O Deus a quem eu sirvo é o meu Pai, é o seu Pai, é o Pai de todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, aos quais deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos. 1 João capítulo 1, versículo 9. Esse é o Pai a quem nós servimos. O Pai nosso. Isso mostra comunhão, unidade. Isso mostra que a igreja é mais do que eu e você. A igreja é formada por todos aqueles que são servos do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, Paulo faz questão de deixar claro que para sermos igreja de Deus é preciso que sirvamos unicamente ao Senhor Jesus. Onde é que está isso, pastor? Tem gente servindo a muita coisa que não é Jesus. Infelizmente, uma outra característica que você precisa encontrar na igreja de Deus é exatamente isso: que essa igreja sirva unicamente ao Senhor Jesus. Não é à toa que tem uma cruz aqui atrás. Por quê? Essa cruz lembra a quem nós servimos. Essa cruz lembra que o Senhor Jesus um dia foi morto em uma cruz, mas ele não está aqui. A cruz está vazia. Ele ressuscitou. Essa cruz lembra que não é evangelho sem cruz. Essa cruz lembra a renúncia que eu preciso fazer a cada dia do meu eu, da minha vontade, dos meus gostos, para atender à vontade de Deus, que deu o seu Filho para morrer numa cruz em meu lugar. Essa cruz lembra a minha cruz, que não é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é a cruz de Jesus. Ele levou até o Calvário, ele foi morto naquela cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados. Eu é que deveria estar lá, mas ele foi no meu lugar. Agora ele diz que se eu quero ser discípulo dele, eu preciso carregar a minha cruz. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele que quer ser discípulo, aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu tenho uma cruz. Não é a cruz de Jesus. A minha cruz é a minha renúncia. A minha cruz é o símbolo da minha fé em Jesus Cristo. A minha cruz é o lugar da minha humilhação, da minha morte, onde um dia eu fui salvo por Cristo Jesus. Ele morreu na minha morte, para que eu vivesse a vida dele. Eu não tenho crucifixo pendurado no meu pescoço, porque o crucifixo tem Jesus morto. Mas eu posso ter uma cruz que simboliza um Jesus ressuscitado.
ressurreto, um Jesus vivo. Uma cruz que significa a fé que eu tenho do Cristo que morreu na cruz no meu lugar. Então Paulo está dizendo aqui, olha, é preciso que sirvamos unicamente ao Senhor da igreja, que Ele vai chamar no verso 13 que a gente já leu aqui, Senhor deles e nosso. Tem gente servindo a pastores da igreja. E não é esse o evangelho que nós temos. Eu não vou citar nome por ética. Eu não vou citar nome por respeito. Mas eu posso citar o caso para nós aprendermos um pouco com a lição desse caso. Há pouco tempo eu visitei uma jovem, conversando com ela. Ela me disse, pastor, eu vou à igreja, mas eu não sinto prazer em estar lá. Eu vou porque insistem comigo para eu ir. Eu vou porque as pessoas querem que eu vá, mas eu quero ir com o desejo de estar lá. Eu quero ir não para fazer o que as pessoas querem que eu faça. Eu quero ir para me sentar no banco da igreja e cultuar o Senhor, e fazer isso voluntariamente, não para agradar a Deus. Está certo. Igreja não é lugar para você vir agradar ninguém, senão o Senhor. Igreja não é lugar para você vir e sair daqui aborrecido, pior do que você entrou. Igreja é lugar para você vir e sair daqui abençoado com a palavra que Deus trouxe ao seu coração, confrontado com a palavra que Deus trouxe ao seu coração. Lugar para você vir e prestar sua adoração voluntária a Deus e não forçada por alguém que diz: se você vier, é ali que eu quero que você faça isso. Não é isso que Deus quer de nós. O nosso Senhor é Jesus. Não é o pastor Antônio, não é o pastor João, não é o pastor José, não é o pastor Luco, não é o pastor fulano de tal, quem quer que seja, é o pastor Jesus. É a Ele que nós servimos, é a Ele que nós obedecemos, é por Ele que nós vivemos, é para Ele que estamos aqui, sabe? Paulo está sendo claro, o dono da igreja é Ele, Senhor dele e nosso. Não tem nome, a igreja não tem nome. Algumas igrejas hoje servem mais às suas denominações do que a Jesus. Servem mais aos seus líderes das placas que ficam na porta da igreja para atrair pessoas porque eles são famosos, estão na TV toda semana, do que Jesus. Tem igrejas por aí que a placa não tem o nome de Jesus, não tem o nome do líder e a foto do líder, para que as pessoas passem na frente: essa é aquela igreja daquele pastor que cura, que faz milagre. Pastor nenhum cura, ele faz milagre. Quem opera os milagres é o Senhor Jesus. Ele usa quem ele quer para operar os seus milagres. Com a placa, com o nome, com a foto, isso não é igreja de Deus. Isso não é reino de Deus. Isso é império de homens que estão ficando famosos, ricos, e uma boa parte deles tem mansões aqui em Campos do Jordão, às custas do povo simples e pobre, que não consegue nem fazer uma visita para conhecer o chocolate gostoso que é fabricado aqui, mas eles têm casa, mansões, aqui na cidade. Quarto lugar, Paulo vai dizer que a verdadeira igreja de Deus, ela só existe por causa da graça de Deus. Ela não existe porque tem muita gente que vem e oferta e manda o dízimo, e ela não existe para isso. A igreja de Deus verdadeira, ela existe pela graça de Deus. Verso 4 diz assim: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. É a graça que nos foi dada em Cristo Jesus que nos faz ser igreja de Deus. Não é o favor do homem, não é o dízimo, a oferta milionária, que quer que seja. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Cristo orou agora há pouco aqui dizendo: Senhor, é do Senhor que nós recebemos e é do Senhor que nós damos. É assim, irmão. Não estava querendo, nem tirou oferta hoje, esqueci. Mas a minha oferta de vida está aqui, né? E se eu desejar, no final desse culto, ainda que não tenha tido um momento de oferta, Deus tocar no meu coração, então eu faço ali. A hora que eu desejar, a hora que eu for tocar por Deus, eu posso sair para o lugar e vir aqui num ato de culto e depositar o meu dízimo e a minha oferta para o Senhor, porque não é preciso ninguém te cultuar, porque não é preciso ninguém lembrar você. Se você tem um coração grato,
seu dízimo você vai devolver, a sua oferta você vai entregar voluntariamente, porque Deus merece e quer receber de você uma parte daquilo que Ele te dá, mas Ele não te implora, Ele não te exige, nem precisa. Porque se eu não der, não vai dar. Porque se eu não for fiel, outro vai ser. E a obra do Senhor vai continuar. Deus nos mantém como igreja de Deus por causa da sua graça. Não são nossos recursos humanos que mantém a igreja de Deus, é a graça de Deus. Quando Ele usa homens, quando Ele usa recursos, Ele usa por causa da sua graça, e é Ele que nos mantém de pé, por causa da sua graça. Aqui Paulo está lembrando aqueles irmãos que não foi nada além da graça que fez deles a igreja de Deus. Nós já estamos vivendo como igreja reformada desde 1517, são 506 anos, 2024, e o Senhor tem nos sustentado. A igreja passa por dificuldades, a igreja na Coreia está sendo perseguida, crentes têm sido mortos ao redor do mundo, mas a igreja que mais cresce hoje no mundo é a igreja da China, o país que é um dos mais perseguidores do Evangelho, por causa da graça. Não é por causa do dinheiro, não é por causa da graça. A igreja que mais cresceu nos anos anteriores ao século que a gente está vivendo, no século passado, foi a Coreia do Sul, por causa da graça. Ao lado da Coreia do Norte, onde crentes se escondem debaixo das catacumbas para fazer os seus cultos, e quando são encontrados são mortos, mas a graça faz com que aquela igreja cresça. Irmãos, em quinto lugar, a verdadeira igreja de Deus é enriquecida nele. Gosto muito dessa parte aqui do texto. Verso 5: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Vocês perceberam que a palavra enriquecer aqui não tem nada a ver com dinheiro? Tem nada a ver com dinheiro. Tem gente querendo enriquecer das igrejas. As igrejas que enriquecem pessoas nem sempre são igrejas de Deus. Às vezes elas são grandes empresas, né? Grandes empresas. Mas a igreja de Deus enriquece de outra forma. Pode até enriquecer financeiramente, não é esse o propósito de Deus. Nossa maior riqueza está no céu, não é nesse mundo. Agora, quando você para olhar o que Paulo está dizendo, ele fala assim: ó, em tudo fostes enriquecidos nele. E que tipo de riqueza Paulo está falando? Ele está dizendo logo aqui, o contexto é esse aqui, toda a palavra. A riqueza da palavra. E que mais? O que mais aqui é riqueza? Em todo conhecimento. Enriquecidos nele, com a palavra, com o conhecimento e com o testemunho de Cristo. 3 tipos de riquezas que Paulo menciona, que todo crente que faz parte da igreja de Deus tem na sua vida: a riqueza da palavra, a riqueza do conhecimento e a riqueza do testemunho de Deus. Você quer riqueza maior que essa? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e outras coisas Ele vai acrescentar. Que bom é eu ser rico na palavra de Deus, ser conhecedor da palavra de Deus, sabe? O meu testemunho, ser rico para alcançar outros, ser rico no testemunho de Jesus Cristo na minha vida, para que as pessoas vejam Jesus em mim, ser rico no conhecimento de Deus, ao ponto de poder distribuir conhecimento de graça para todo mundo que não tem, ser rico em Cristo Jesus, nele, enriquecido nele. 6º lugar, a verdadeira igreja de Deus. A verdadeira igreja de Deus, o celular apagou, eu estou olhando aqui, tá? Meu esboço. Ela tem todos os dons. Pastor, mas então é uma igreja bem pentecostal, né? Se a verdadeira igreja de Deus ela tem todos os dons, imagina que igreja poderosa como essa. Quem disse a você que todos os dons são aqueles que a gente vê, por exemplo, nas igrejas cheias? Todos os dons são todos os dons. Entre eles está o dom de línguas, é lógico. De acordo com princípios também da palavra de Deus, o dom da interpretação de línguas, o dom de profecia, mas também está o dom da contribuição, também está o dom da mordomia cristã, do cuidado do outro, sabe? O dom de zelar da casa de Deus, o dom de serviço. Esses dons também estão. E a igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Olha lá, está escrito no verso 7, de maneira que não falte nenhum dom. Não nos falte nenhum dom. Por quê? Porque dons são ferramentas que Deus dá para a igreja de Deus. A igreja de Deus,
ela é bem completa das ferramentas que são os dons de Deus para serviço do corpo de Cristo. Então, se eu tenho um dom, o meu dom não é para mim, é para a glória de Deus e para servir os meus irmãos. O dom que Deus deu ao Cristo e ao Ariel serve à igreja de Deus aqui em Campos do Jordão, porque eles tocam enquanto a gente canta. O dom que Deus deu a mim de pregar serve a vocês, porque eu transmito a palavra do Senhor para a edificação da vida de vocês. O dom que Deus deu para a diaconisa Estela, para a diaconisa Liliane, serve à igreja de Deus, porque elas, como diaconisas, estão vendo a necessidade dos mais carentes, separando cesta para abençoar aquelas famílias que precisam, estão vendo a necessidade de cuidar da igreja, das necessidades que existem, por exemplo, da parte física da igreja. Quem precisa consertar, ou quem precisa de diaconisa, diácono, esse é o trabalho, sabe? Se chega alguém em algum lugar para você se sentar aqui, né? Qual a necessidade? Então os dons são variados, os dons são os mais distintos possíveis. Por exemplo, Laura tem o dom de cuidar de crianças, e ela cuida das crianças enquanto os adultos estão aqui, recebendo orientação da palavra de Deus da escola bíblica dominical. Cada um tem um dom. Cristina tem o dom de trazer plantas, flores para enfeitar a igreja. Ela não dá cor, ainda bem que a flor vem sexta-feira e está bonitona. Mas se ela não viesse hoje, não viesse 3 domingos, a flor está murcha, e a igreja está feia. É o dom da Cristina. Cada um de nós tem um dom. E Deus dá dons para a igreja de Deus, para que cada um de nós se complete um ao outro, para que cada um de nós saiba que é para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. O corpo de Cristo é completo. Um completa o outro, um edifica o outro, e assim mutuamente a gente vai crescendo. Em certo lugar, a igreja de Deus, ela aguarda a volta de Jesus. Olha que legal isso, né? Verso 7: de maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando nós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus, ela não para nesse mundo. A igreja de Deus, ela não quer só as bênçãos de Deus nesse mundo, ela está aguardando a revelação do Senhor Jesus Cristo. Quando uma igreja está muito focada só nos valores desse mundo, ela não é igreja de Deus. Quando uma igreja está muito focada só na prosperidade desse mundo, ela não é igreja de Deus. Quando uma igreja está oferecendo só bênçãos desse mundo, ela não é igreja de Deus. Porque a igreja de Deus está aguardando a revelação do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus está olhando para o céu. A igreja de Deus se mantém nesse mundo confiando de que daqui a pouco ela vai estar no céu. Mas tem muita gente que está em igrejas que não são de Deus, achando que vão viver eternamente nesse mundo, porque estão procurando riquezas e crescimento mais que podem nesse mundo. É como se o céu fosse aqui nesse mundo. Não é. Nosso céu não é aqui. Enquanto, essa expressão que aparece aí, enquanto, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando. Enquanto Ele não vem, nós estamos aqui fazendo a vontade. Enquanto Ele não vem, nós estamos aqui pregando o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Mas lá no céu, a gente não vai precisar desses dons. Os dons só vão ser úteis aqui, enquanto a igreja está aqui. É por isso que vão passar todos eles, mas vão permanecer a fé, a esperança e o amor. Porque esses vão ser úteis lá no céu. O resto não. Tudo vai passar. Sabe, Deus vai nos confirmar até o fim. E Deus vai nos manter firmes, irrepreensíveis, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse dia vai chegar, e nós estamos aguardando esse dia. Para ser igreja de Deus, Paulo está nos falando, nós fomos chamados para viver junto com todos, o que em todo lugar amam, servem e adoram a esse Senhor Jesus, que é Senhor deles e nosso. E as características estão aí. Que seja assim a nossa vida, que seja assim a nossa realidade como igreja de Deus. A igreja de Corinto, a igreja de Campos do Jordão, a igreja de Itaguaí, a igreja de São Paulo, a igreja de Rio de Janeiro, a igreja dos Estados Unidos, onde houver,
um crente em Jesus, servindo a esse Jesus, ele é nosso irmão. Nós somos a igreja de Deus junto com eles. Aqueles da Coreia que estão presos, porque estão servindo a Jesus, e por causa da perseguição estão presos, eles são nossos irmãos. Nós somos a igreja de Deus junto com eles. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por sermos parte da igreja de Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos fez entender nessa noite o que é ser igreja de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a continuar sendo igreja de Deus aqui nessa cidade. Que nós nunca deixemos de ser uma igreja de Deus. Que as características do Senhor sejam vistas em nós, por aqueles que ainda não disseram. Que o nome do Senhor seja exaltado em nós e através de nós. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma canção? E a gente vai encerrar o culto. Sexta-feira a gente vai estar aqui, se Deus quiser. Pode encerrar para mim, por favor, Cristiano? Só me dá aqui que eu encerro. Vocês não conseguiram assistir?